Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela, então. Tem gente que não vira o pescoço nem se pagar, né? Tá tão difícil aí assim? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, então, tá bom? Não, mas não é para mim, é para o pastor, é para o senhor estar aqui ainda, né? Pastor Júnior, é uma alegria estar em sua igreja, na igreja que Jesus lhe confiou. Conhecer sua família, para mim é um motivo de muita alegria. Pastor Joel, né? Qual é o nome da primeira dama, Pastor Joel? Madalena. A pastora Madalena, Madá. Deus abençoe vocês dois. O nome da sua esposa é Caitlin, Kate. A pastora Kate, que foi arrebatada. Aonde? Where are you? Pronto, já vi ela lá atrás. Deus abençoe. Quero cumprimentar aqui também meus amigos que vieram de Curitiba para estar conosco hoje. Pastor Anderson Venâncio e o pastor Lucas, que colocou na cabeça que é designer de interior. Nós estamos numa prova, ele vai ter que provar para mim isso, né? Eu dei uma missão para ele, né? Deus te abençoe. Pastor Alessandro, que foi a ponte, né? Eu costumo dizer que para chegar no estado de Santa Catarina, Jesus é o caminho e o Alessandro é o pedágio, né? Passou pelo pedágio, estamos juntos. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Abra a sua Bíblia comigo então no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 19. Eu conheço alguns pastores aqui. Gente, eu te conheço. Sabia que te conhecia, ué. Lá de Sacramento, Minas Gerais. O que você está fazendo aqui? Tem 2 anos que você está morando aqui? Oh, meu Deus. A gente vai ficando velho, perde a noção de tudo, né? Atos, capítulo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que, pois, sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. E quem acompanhou, diga amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Pelo menos isso você vai encontrar do seu lado, né? Isso, atravessa o corredor, pega na mão da pessoa que está do outro lado, vença a faixa de Gaza. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Florianópolis, para sumirem de São José, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo,
Pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomam seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Também quero cumprimentar aqui a pastora Margarete, que é mãe do pastor Rafael Otávio, que é pastor do ministério que eu presido, e ele é o vice-presidente do nosso ministério lá no estado de São Paulo. E a sogra dele, Deus abençoou, porque ele mora lá e ela mora aqui, né? E nem todo mundo tem essa bênção, né? A minha mora na minha casa, né? Aí alguém pergunta: por que o senhor prega tanto? Entendeu a resposta? Deus é bom. Queridos, a mensagem desta noite, ela nasceu no coração de Deus e vai ser um presente para o nosso coração aqui. E antes que eu comece a pregar, eu quero só fazer alguns pedidos. E eu tenho dito sempre onde eu vou que eu estou ficando velho, e o homem que vai ficando velho, ele vai ficando ranzinza, né? E eu estou naquela situação assim, que enquanto eu falo, eu não consigo me concentrar com pessoas andando dentro da igreja. Então, se você puder sentar em um ambiente e ficar, eu vou te agradecer muito. Inclusive os diáconos, agora não é hora de trazer água, nem buscar chupeta, agora é hora de sentarmos e ouvirmos a palavra do Senhor. Ah, pastor, e se eu tiver com uma diarreia daquelas? Aí você corre. Agora, se não, por gentileza, aguenta, é só mais um pouquinho, até meia-noite eu termino de pregar aqui hoje, tá? Eu tenho dito por onde eu passo, e apenas chamando a atenção da igreja, que igreja evangélica é a única concentração religiosa onde as pessoas sabem o endereço do banheiro. Quem aqui veio do catolicismo? Quem já foi católico? Levante a mão para ver. Você ia à missa? Quem ia à missa? Você sabe onde fica o banheiro na igreja católica? Não. Me informe, porque eu fui coroinha, frequentei a igreja a vida toda, nunca achei um banheiro na igreja católica. Agora, igreja evangélica, a gente tem até placa indicando, né? E o crente, depois de uns 4 ou 5 anos na igreja, ele recebe uma unção na bexiga, né? Começa o culto, é uma levantação que Deus nos acuda, parece que está sentado em cima de um formigueiro, né? Então vou te fazer esse pedido de todo o coração: evite caminhar agora. Ah, pastor, chegou o prefeito da cidade. Quem mandou ele chegar atrasado? Fique sentado aí no fundo, nada de trazer aqui na frente, porque agora a pessoa mais importante nesse lugar é o Senhor Jesus, e eu sou o mensageiro dele nessa noite. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Uma salva de palmas para que dê tempo das pessoas que estão andando sentarem. Graças a Deus. O texto dessa noite é um texto de guerra. É uma mensagem para guerreiros, para valentes, para homens e mulheres que estão cansados de uma vida comum, de um cristianismo paupérrimo, de viverem à margem da fé. Homens e mulheres que, embora acreditem no poder e na glória divina, já não vivem tal poder e não sentem essa glória divina. Homens e mulheres que todos os testemunhos que ele tem para contar são testemunhos ouvidos, reproduzidos, já não tem um testemunho próprio para contar. Ou seja, a mensagem de hoje é uma mensagem de despertamento. Espero que você goste. E se você não gostar, dá tempo de ir para casa ainda assistir a novela que começou, né? Porque aqui hoje nós temos algo que vai além de histórias fictícias, é uma história real. Atos capítulo de número 19. Em Atos capítulo de número 19 nós temos uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo relatada. Quem relata é Lucas, o grande evangelista, e que se tornou discípulo do apóstolo São Paulo. Lucas conta o que aconteceu na cidade de Corinto, no ano em que esse texto foi escrito. Essa história de nos agruparmos em festas de igreja não nasceram hoje, não nasceram com as igrejas antigas deste século, nasceram desde os tempos da Bíblia Sagrada. A igreja de Cristo, embora tenha sido inaugurada na terra pelo Senhor Jesus, ela foi efetivada na terra no dia de Pentecoste. É no dia de Pentecoste que a lei foi sancionada no céu. Cristo passa a ter na terra uma noiva, e esta noiva está aqui na minha frente hoje, aguardando
o dia do noivo regressar. Então, a história conta que todos os anos, em dia de Pentecostes, as igrejas se reuniam para um grandioso culto. Em Atos 19, nós estamos terminando a festividade de inauguração ou de aniversário da igreja cristã. O apóstolo Paulo é um dos mentores do cristianismo, e eu não sei se você sabia disso. Sem Paulo nós não teríamos o cristianismo como ele é hoje. O cristianismo de Pedro, de Tiago e de João era muito diferente. Era um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão, porque todos eles eram do judaísmo, de uma outra religião. Vem Jesus, com quem eles conhecem, o Senhor traz uma nova mensagem, mas eles não captam a mensagem, eles não conseguem interpretar a mensagem. Tanto é que o evangelho, se dependêssemos de Pedro, Tiago e João, tinha ficado apenas para os judeus. Pedro fixa a sua moradia em Jerusalém, se torna o pai da igreja de Jerusalém, e os demais cercam até a Judéia, Samaria, mas não querem os confins da terra. Como os pais da igreja não querem os confins da terra, aprove ao Senhor trazer um novo missionário. E Jesus salva Saulo, ou Saul de Saulo de Tarso, o converte à fé e transforma ele no maior pregoeiro da palavra de todos os tempos. E é o apóstolo Paulo, depois de passar um período de abandono lá na sua própria terra, na cidade de Tarsis, quando a igreja não reconheceu seu ministério a princípio, ele vai contar isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2, dizendo que 14 anos haviam se passado desde que ele havia tido um encontro com Pedro, Tiago e João, logo no início do seu ministério. Tendo sido ele abandonado por 14 anos, aprove ao Senhor Jesus, que não esquece ninguém, levantar uma voz profética numa reunião de oração, dizendo: apartai para mim Barnabé e Paulo, para uma obra que eu tenho chamado. Barnabé ainda fazia parte da igreja de Jerusalém, Paulo não. Paulo estava escondido, estava abandonado. E conta a história que é Barnabé quem vai em busca dele na cidade de Tarsis, na sua cidade natal, o encontra costurando tendas. Um homem que era poliglota, advogado, que era aristocrata, que tinha sangue azul nas veias, agora se torna um fazedor de tendas. E é nesse período de 14 anos de prova e de lutas que ele aprende a ser crente de verdade. E ele recebe uma instrução diferente. Pedro, Tiago e João caminharam ao lado de Jesus, Paulo não. Mas quando Paulo vai pregar, ele prega com muito mais base, ele prega com muito mais conhecimento do que os outros. E a pergunta que fica é: como é que Paulo sabe mais do que Pedro, Tiago e João? Nós vamos ouvir isso nas entrelinhas das pregações de Paulo. Tudo que ele vai dizer, ele diz assim: tudo que eu vos ensinei, eu aprendi com quem? Com o Senhor. Não é isso que ele fala no dia da ceia? Tudo que eu aprendi, eu vos ensino, e eu aprendi com o Senhor. Uma vez pregando em Corinto, ele prega uma mensagem tão violenta e alguém diz: você é um homem estudado, porque aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele diz: não, nada do que aqui vos falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder de Deus. Abandonado pela igreja, Jesus o adota, e nada melhor do que ter o mestre dos mestres como professor. E é o mestre dos mestres que planta dentro dele o conhecimento e a graça. O que é que o mestre dos mestres plantou em Paulo? Não ouvi? O quê? O conhecimento é destilado em suas palavras. É um homem que disputa com os epicureus, é um homem que fala com os estoicos, é um homem que fala com imperadores, é um homem que tem o vernáculo na ponta da língua. Mas a graça que ele tinha, ninguém mais tinha. É ele quem traz mortos à vida, é ele quem abre olhos de cego, é ele quem faz o evangelho prosperar pelos rincões do mundo. Somos salvos graças a Jesus e ao apóstolo São Paulo. Sem Paulo nós não estaríamos salvos hoje, porque Paulo é quem enxerga a graça para os bárbaros, os gentios. Quando a Bíblia chama a gente de gentil, ela não está falando do seu temperamento, que você é dócil, não. Gentil tem por sinônimo bárbaro, pessoas que não deveriam ser salvas, pessoas pagãs, pessoas que adoravam pedras, nuvens, fogo e água. Os discípulos de Cristo não queriam a nossa salvação, mas Paulo entendeu. Paulo foi o único que interpretou o que João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem pode dar um grito de glória a Deus pela vida de Paulo? É esse Paulo.
É esse pregador, esse homem que para mim é a maior personagem do Novo Testamento depois de Jesus, é ele. Raramente você vai ver eu pregar uma mensagem e não citar Paulo. Eu amo Paulo, pastor Anderson. Eu me identifico com ele. Me identifico com ele por vários aspectos. O primeiro é porque ele era baixinho, né? E tem a alegria de um baixinho encontrar outro, né, pastor Júnior? Né? E eu descobri que lá no céu os anjos preferem os baixinhos, viu? Com todo respeito aos grandões, aí os anjos preferem os baixinhos. Querem perguntar por quê? É porque quem traz os recados e a unção são os anjos, né? E para encher o vaso pequeno enche mais rápido, né? Então o vaso pequeno, o anjo já derrama e a gente transborda. Agora tem uns irmãos aí que o anjo tem que fazer 4, 5 viagens para encher ele, né? Então, Paulo era um nanico de 1,5 m de altura, calvo por natureza. Há quem diga que era caolho e manco de uma perna. E você ainda acha que você é feio? Dá glória a Deus, por favor. É esse homem que o Senhor Deus vai usar, e usa ele com violência. É Paulo quem traz para dentro da igreja o ensinamento de que existem dons do Espírito Santo. E ele separa os dons em número de 9. E no meio desses 9 dons, apenas para um ele diz que existe o dom no plural: dons de curar enfermos. Existe o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de expulsar demônios, o dom de discernir espíritos, o dom da palavra do conhecimento. Existem 9 dons. Mas entre os dons, quando ele fala de curar, ele não diz dom de curar, ele diz dons no plural. Isto aqui é um recado para aqueles que acreditam que Deus não trabalha com formas, mas que Deus trabalha com formas, né? Deus não tem só método de cura. Tem gente que acha que Jesus só cura se o pastor colocar a mão e se ungir com óleo. Não existe dom de curar, existem dons de curar. Uns são curados com a mão, outros são curados com um copo de água na frente do rádio, outros são curados com um lenço de um profeta levado e colocado sobre a cabeça da pessoa. E se você não crê, o problema é seu, fica aí chupando o dedo. Agora aquele que tem fé, ele busca o milagre até o milagre acontecer, custe o que custar. Amém por essa palavra? É este Paulo. É ele que depois de pregar na cidade de Antioquia, de plantar a igreja de Corinto, é ele que depois de passar pela terra de Tessalônica, de ensinar os irmãos a escatologia bíblica do arrebatamento da igreja, de pregar na Galácia, ensinar aos irmãos, aos Gálatas, sobre o amor, é ele que vai parar na cidade de Éfeso pela segunda vez. Como eu disse? Primeira vez ou terceira? Não ouvi. Pergunte por quê. Na primeira vez que Paulo pisou na cidade de Éfeso, ele não foi sob inspiração divina, ele foi pelo GPS humano que ele tinha. Ele viu a cidade de Éfeso, sondou, viu que era uma terra importante, era um homem sábio, era um polo comercial. A cidade de Éfeso estava alicerçada à beira do mar, e naquela época o mar, e era através do mar que as pessoas faziam câmbio de produtos, através de embarcações. Tendo um grande porto, a cidade de Éfeso era a terceira maior cidade do mundo antigo, a terceira maior cidade da Grécia. Éfeso tinha entre 200 mil habitantes e em alta temporada até 500 mil de habitantes. Pessoas que saíam das redondezas e vinham morar em Éfeso, usufruíam dali o grande capital de pedras e madeiras. Essa cidade era uma cidade conhecida pela riqueza que ela tinha. Era uma cidade grega, então por ser uma cidade grega, além de ser uma cidade rica, era uma cidade bela. Não apenas ornamentalmente, porque os gregos têm até a sua cultura clássica grega, né? A beleza das suas construções, mas a beleza do ser humano. Até hoje usam por aí a expressão: aquele homem parece um deus grego, aquela mulher parece uma deusa grega. Por quê? Porque os gregos eram belos por natureza. Você já viu a imagem dos deuses gregos? Hermes, Afrodite, Hera, Diana, Teseu, Hércules, todos são belos, né? Ou seja, o grego tinha paixão pela beleza. Agora imagine você uma cidade que é rica, onde as pessoas são belas, onde não há pobreza, e mais, as pessoas são amigas do conhecimento. A palavra amigas do conhecimento em grego é filósofo. A filosofia nasce com os gregos. São os gregos que crescem sob a égide de Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros, que deram para o mundo ocidental, como o nosso Brasil, por exemplo, um dos pilares de sustentação da nossa nação.
Não sei se você conhecia isso. Os meninos e meninas que estudam devem saber que o Ocidente todo ele está alicerçado em 3 pés. O primeiro pé seria o direito romano, o segundo, moral judaico-cristão, e a filosofia dos gregos. É em cima disso que cresceu o Ocidente, se transformou no que é hoje, poderoso, rico e coisas mais. Tudo isso herança dos gregos, herança desse povo que tinha uma fé em milhares de deuses. O céu dos gregos era muito perto da terra, ficava ali no Olimpo, no Monte Olimpo. E os deuses gregos eram muito parecidos com os gregos, basta olhar as figuras deles. Então os gregos tinham uma religião própria, tinham uma cultura própria, tinham uma riqueza própria e uma beleza própria. Paulo, em sua época, quando viu uma cidade assim, sabendo que cidades ricas, importantes e cultas exportam cultura, exportam riqueza, ele disse: vou plantar uma igreja em Éfeso, a igreja vai crescer e nós vamos exportar a nossa religião, nosso cristianismo para o mundo. Ele foi com o pensamento de uma pessoa estrategista. Ele foi como alguém que olhou apenas para as circunstâncias da terra, normais. Só que ele se esqueceu naquele momento, no primeiro momento, que o mundo não é regido por coisas naturais, não o mundo em que ele caminhava. O mundo de Paulo era invisível, era transcendental, era metafísico. Traduzindo tudo isso em uma única palavra, era um mundo espiritual. Quando ele entra em Éfeso usando os artifícios humanos, a história diz que ele chegou de manhã no porto e antes da meia-noite ele estava escondido no mesmo porto, todo machucado, porque os habitantes de Éfeso partiram contra ele, jogaram pedras nele, atiraram ele às ruas, e para não morrer ele teve que ir ao cais do porto e se esconder entre os navios que ali tinham para sobreviver. Saindo de Éfeso da sua primeira viagem, ele jura a si mesmo nunca mais voltar àquele lugar. Mas ele não é dono de si, ele é missionário, e o missionário tem um patrão, e o patrão do missionário é o Deus desta igreja que aqui está. Até que um belo dia ele está pregando na cidade de Éfeso, ou melhor, na cidade de Corinto. Qual cidade? Pastor, como é que o senhor sabe? Está no texto. O texto que eu li mostra essa história. Paulo está na cidade de Corinto. Estando na cidade de Corinto, ele se encontra com Apolo, e eu queria saber como era esse pregador. Paulo era o homem mais sábio que nós temos na Bíblia depois de Jesus, isso no Novo Testamento. Não estou comparando ele com Salomão, nem com Daniel, mas no Novo Testamento Paulo é a mente sábia. É ele quem para um dia para falar assim: eu pararia para ouvir Apolo pregar. Se Paulo parava para ouvir Apolo pregar, eu queria ter conhecido Apolo. Pense num camarada. Paulo está vindo de Corinto. Por que Corinto, pastor? Era aniversário da igreja. Não é a primeira vez. Em um dos textos das cartas de Paulo ele vai dizer assim: quisera eu ter estado convosco na festa de Pentecoste, mas não pude. Na época de Pentecoste a igreja inaugurou as suas festas. Todo dia de Pentecoste para os judeus, ao mundo daquela época, as igrejas faziam uma festividade. Faziam festividade, traziam um pregador de fora, se reuniam e passavam o dia em consagração e oração. Eu posso até aqui conjecturar com os irmãos, imaginar como foi aquele dia. Alguém tem coragem de entrar comigo nessa história? Diga para o seu irmão então, aperte o cinto. Diga: estamos voando agora para a cidade de Corinto. Mude a música para mim, Robson. Entre comigo em Corinto. Você vem de uma das igrejas plantadas: Tessalônica, Galácia, Panfilha, Frígia. Você escolhe Judéia, Samaria, Jerusalém. Uma das cidades onde o mestre passou, os seus discípulos a plantou. A sua igreja recebeu uma carta, e a carta dizia: venha para a festa de Pentecostes. A igreja esse ano estará reunida na cidade de Corinto. Teremos 3 cultos poderosos, de manhã, tarde e à noite. Nome dos pregadores, se ajeite aí na cadeira: Pedro, abrindo parênteses, Cefas, fechando parênteses. Pregador João, abrindo parênteses, o discípulo a quem Jesus amava, fecha parênteses. Paulo, abre parênteses, o ex-perseguidor de crente, fecha parênteses. Imagina você, o pastor, lendo no púlpito: irmãos, a igreja de Corinto vai ter uma festa, e olha os pregadores: Pedro, João e Paulo. Quem é que iria para uma festa dessa? Deixa eu ver. Se você saiu de casa para ouvir esse baixinho dessa voz rouca, parecendo uma taquara rachada, imagina o que você não faria para ouvir Pedro, Paulo e João pregar no mesmo púlpito. Vamos imaginar o culto: é um areópago aberto, não tem um som como esse, mas a acústica era tão perfeita que não precisava de microfone. O pastor da igreja é o anfitrião,
Ele está no púlpito de manhãzinha, a igreja está lotada, crentes de todos os lugares. Ele diz: irmãos, muito obrigado por terem vindo à festa da igreja de Corinto. E antes de mais nada, já que cantamos e ministramos a oferta, vamos ouvir agora o pregador, o primeiro pregador desta manhã, com a palavra Pedro, também conhecido como Cefas. Vai subindo Pedro, seus cabelos já brancos, sua barba comprida. As pessoas estão se entreolhando e acotovelando uma outra, dizendo assim: esse é o pescador, é aquele que Jesus deu a chave na mão dele da igreja. Não é ele que afundou, mas ele andou. Não é ele que Jesus curou a sogra dele, dizem que foi por isso que ele negou Jesus 3 vezes naquela madrugada. Conversa de crente, os crentes estão batendo papo. E lá está Pedro. Pedro vai começar a pregar. Pedro olha para os irmãos muito sério, porque não era de muita brincadeira. Sabia que os dias estavam abreviados e que Jesus voltaria a qualquer momento. Por esse tempo ele avisou a igreja de Jerusalém: vendam tudo que tem, tragam aos meus pés e vamos viver em comunhão, porque o mestre está voltando. Pedro respirava os ares do arrebatamento da igreja naquele tempo. Por isso a pregação dele é efusiva. Ele olha para os irmãos e começa a dizer: os elementos que existem na terra não mais existirão, serão queimados, passarão por um fogo aterrador e purificador. O céu que agora existe não existirá mais. Com estrépito e grande tremor, esta terra sofrerá o juízo divino. Os crentes estão atemorizados, porque Pedro está dizendo: não pequem, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado vai jogar a sua alma no inferno. E depois de uma pregação violenta, a igreja está em silêncio. Mas não é silêncio de repúdio, é silêncio de temor, porque Pedro pegou com autoridade. Terminou a pregação dele, a igreja está assim. O pastor pega a palavra e diz assim: irmãos, esse é Pedro, caminhou ao lado do mestre, ele é desse jeito, ele crê muito que Jesus vai voltar por esses dias. Espero que os irmãos tenham gostado. A igreja não reage porque está todo mundo debaixo de um temor ainda. Aí o pastor diz assim: vamos ouvir agora no segundo horário da pregação nosso irmão João. Pastor João, por favor. Sobe João. Oh glória. João olha para a igreja, está todo mundo tenso. João olha para Pedro, dá um sorriso. E aí, sócio? Eles eram sócios de uma embarcação. Jesus, quando chamou um, chamou o outro. Os dois tinham um barco juntos, eles repartiam tudo, eram sócios. E João, ninguém melhor do que João, dizendo assim: irmãos, fiquem tranquilos, eu conheço Pedro. Ele é desse jeito, parece uma pedra. Jesus disse isso, mas a verdadeira pedra não é ele, é Cristo, que é a rocha onde nós estamos firmados e fincados. É o evangelista. O evangelista sabe mexer com o povo, é diferente do pastor. O pastor pensa para falar, o evangelista fala sem pensar. É por isso que geralmente o evangelista vai uma vez no mesmo lugar, 2 vezes, depois ele já proíbe ele, que começa a falar mais do que o homem da cobra. Pastor não, pastor pensa para falar porque tem responsabilidade, sabe que precisa da ovelha ali para dizimar. O evangelista não se você não está gostando, que vai embora. Aí o pastor põe a mão na cabeça: não faz isso não, o irmão que paga o dízimo, que mantém a igreja, né? Pedro é pastor, João não é pastor, João é evangelista. O evangelista sabe mexer com o povo. Como Pedro deixou todo mundo tenso, vamos ver João pregar. Irmãos, Pedro falou certo: quem peca vai para o inferno. Mas eu tenho uma palavra para vocês que Jesus falou para mim: respire aí, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado para com o Pai, o Jesus Cristo justo. Porque 3 são os que testificam dele na terra: é o Espírito, a palavra e a água. E 3 são os que testificam dele no céu. E João começa aquela pregação doce, aquela pregação amável, e a igreja se abre e a glória do Senhor desce sobre o culto. O povo nem vê o culto passar. Termina o culto, o pastor diz assim: irmãos, vamos todo mundo almoçar, e já já a gente vai emendar o culto da tarde na noite, tá bom? O culto da tarde vai ser às 4 horas. Então todo mundo almoçando. Alguém aqui, não sei se é da minha época, eu sou assembleiano, né? E antigamente a gente ia para os congressos, a gente lotava um ônibus e ia para os congressos. Chegava lá, a comida era uma benção, né? Só Deus na causa. Tem alguém aqui que já foi para congresso assim? Levante a mão aí. Sangue de Jesus tem poder. O arroz de congresso é aquele arroz vaticano, né? Papa. Ou arroz carnavalesco, né? Em bloco. Não sei da sua igreja, mas congresso da Assembleia de Deus tem que ter arroz, carne de panela e salada de repolho com tomate. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Você come aquilo que você fica empanturrado. Aí
vai dando aquele cansaço de tarde. E o culto da tarde é só Deus na causa. Pregador de congresso de tarde tem que ter graça. Ou tem que ter graça ou tem que ser um palhaço por natureza. Porque convencer o povo num culto à tarde não é fácil. O povo chega lá no Areópago, debaixo de um sol de 40 graus. Chega Paulo para pregar, e o pastor diz: irmãos, vamos ouvir Paulo pregar. Está todo mundo com os braços esticados, igual uns que estão aqui, mascando essa desgraça desse chiclete que não tem quem tira da boca do cidadão, né? Coçando o corpo inteiro, não para de mexer no WhatsApp, né? No Facebook. Tem duas moças ali atrás lixando a unha. Alguém avise elas que aqui não é a casa da mãe Joana, por favor. Aqui não é um salão de beleza, aqui ainda é a casa de Deus, onde nos reunimos para adorar o nome dele. Ah, meu Deus. Lá está Paulo. Aí sobe Paulo para pregar. Quando Paulo vai subindo, começa a murmuração. Pergunte como. Ele é desse tamanho? Por que ele arrasta a perna? E aquele olho parecendo um cerveró, o que é aquilo? E aquela cabeça, meu Deus, é por isso que ele é inteligente, olha o tamanho da... O povo murmura. Você acha que eu não percebi você falando de mim quando subi aqui, hein? Bocó. Teve um ali que eu li assim: olha o cabelo. Eu li. Crente assim, em todo lugar, em todas as estações e gerações do mundo. Aí Paulo, com aquela cara, ele olha assim: irmãos, eu quero pregar nessa noite. E alguém começa a cotovelar e diz: mas calma aí, só tem ele agora à tarde, de manhã teve dois. À tarde é só ele? É, porque, mas ele vai pregar como? Não tem nenhuma anotação. E precisava, com a cabeça daquele tamanho. E imagina dizendo assim: irmãos, eu passei dia desses pela cidade de Tessalônica. Cadê os irmãos de Tessalônica? Os crentes, assim, lá me perguntaram o que acontece com os crentes que morrem. E eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma mensagem, e a mensagem se transformou em uma matéria. Como hoje o mundo que vivemos, usamos a língua grega, a matéria é escatologia. Escatos, futuro. Logia, estudo. Estudo do futuro. E eu quero falar com vocês sobre o futuro da igreja que aqui está. E ele começa a dizer: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Sai! Há muitos anticristos, mas não temam a ele, porque há um espírito que ainda detém o espírito do anticristo. E esse espírito está dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo. Enquanto ele estiver conosco, o homem da iniquidade não aparece. Paulo vai pregando sobre o arrebatamento, vai enchendo a igreja. Daqui a pouco passou os 2 períodos, o povo está cheio do Espírito Santo igual aqui, e termina o culto e o povo quer mais. E o pastor diz: irmãos, vamos todo mundo tomar banho, se der tempo de jantar bem, voltamos para o encerramento do culto à noite. Oh glória. Quem já foi em congresso sabe que perturbação é tentar tomar banho no fim do culto da tarde. A gente em 40, 50 ia para casa dos irmãos. Que luta que era. 30 enxugava com a mesma toalha. Eu fui para congresso, a gente tomava banho numa bacia. Bendito era o primeiro, maldito o último. Você sentava dentro da bacia, está cheio de terra. Mas a gente não ia lá para ficar bonito, a gente ia para adorar o Senhor. Glória a Deus. E o povo comeu aquela comida daquele jeito e veio todo mundo para o culto. E à noite, se prepara aí, se ajeite na cadeira para não cair. A noite é o grande finale. O culto da noite, em todos os congressos que eu participei da minha infância, era o mais esperado, porque durante o dia e a tarde vinham os ensinadores, e à noite o culto evangelístico, o culto mais alegre. Ou seja, o melhor pregador ficava sempre à noite, e vai todo mundo na expectativa de ver o céu aberto. E quem é o pregador da noite? Apolo. Oh meu Deus. E a parte da mensagem que mais me deixa triste, pergunte por quê? Eu não tenho nenhum texto dele para citar para vocês. Não tem uma vírgula do que ele falou. Mas se Paulo falou que ele era o cara, é porque ele era o cara. Devia ser assim uma mistura de Benny Hinn com Billy Graham, com T.D. Jakes, com Silas Malafaia, uma unha assim do pastor Marco Feliciano,
uma mistura. Imagine tudo junto em uma única embalagem. O culto terminou naquele dia, como esse vai terminar aqui. Crentes tomados pelo Espírito Santo, voltando para suas casas, dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus, uma salva de palmas a Deus? Glória! Terminou o congresso, os crentes estão voltando nos seus barquinhos, nas suas charretes, nos seus burros, nos seus dromedários, uns chorando, outros falando em línguas, e os pastores terminam o culto, vão para uma casa comer. É natural isso. Pedro é o pastor presidente, é o anfitrião, é convidado pelo anfitrião da igreja de Corinto e chama todos os pregadores. Estão todos sentados ao redor de uma mesa, um dá graças, começam a se alimentar. No final desta ceia em Corinto, a igreja de Jerusalém faz uma proposta ao apóstolo Paulo. A proposta é essa: que Paulo pare de pregar. A história diz que Pedro, junto com os pais da igreja, os pilares da igreja, ofereceram a Paulo a oportunidade dele parar de pregar o evangelho, porque ele era ameaçado de morte em todos os lugares por onde ia. E como sabiam que Deus havia dado a ele o que não deu a nenhum deles, que era cultura, sabedoria, unção, preferiam que ele ficasse isolado, escrevendo suas cartas, ensinando a igreja, do que arriscando a vida pelas suas viagens missionárias. Há um escritor que diz que foi nesse dia, quando Pedro se levanta com a chave de uma casa de veraneio, que a igreja ia ofertar para Paulo, para que Paulo pudesse passar os seus dias e aguardar a morte ali, escrevendo seus livros. É nesse dia que Paulo se levanta em gemidos e diz na mesa: ai. E alguém diz: foi a comida que fez mal, Paulo? E ele diz: ai. Ai o que? Está doendo a cabeça porque te jogaram de cima da muralha? Ele diz assim: não, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, se não pregar a Cristo e este crucificado e ressuscitado. Ele convence os pais da igreja que ali estão de que a vida dele é uma vida missionária. Oxalá Deus levantasse entre nós hoje alguns Paulos de novo. Que Deus plantasse dentro de cada crente aqui nessa igreja uma paixão pelo reino, uma fome desenfreada pela revelação, uma vontade de ver o céu pelo lado de dentro, um desejo de caminhar pelo tapete da revelação, uma vontade de trazer o sobrenatural à existência. Eu creio que Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Quem acredita nisso? Deus pode estar nesta noite fazendo um tratado com você. Vamos enxergar isso na vida de Paulo. Naquela noite a igreja faz uma reunião, os pais da igreja tomam uma oferta e colocam nas mãos de Paulo e diz: já que você só sabe pregar e não há quem te pare, continue pregando, mas não deixe de nos escrever. Naquela noite, Paulo, em oração, recebe uma visita de Deus, e o Espírito Santo diz a ele: é chegado o momento, levanta-te e volta à cidade de Éfeso. Eu não queria estar na pele dele. Ele conhece os homens e as mulheres de Éfeso. Ele sabe que eles são violentos. Éfeso não era só a terceira maior cidade da Grécia, a cidade mais rica do seu tempo. Éfeso era a capital polo do maior ídolo pagão da Grécia antiga. Estava estabelecida em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. A deusa Diana, Diana dos Efésios, também chamada de Afrodite, a deusa do amor. O templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo pela sua potência, pelo tamanho do templo. Ele tinha 800 portas, era quadrado, eram 200 portas em cada lateral. E não eram portas que estavam ali apenas a desenho, não. Dentro desse templo haviam mais de 800 aposentos. Em cada porta do templo ficava uma sacerdotisa. Não eram pastores, eram pastoras. Eram sacerdotisas da deusa Diana. E a deusa Diana era a deusa do que, pastor? Deusa da fertilidade, deusa do sexo, deusa da virilidade. Então todas as pessoas da Grécia que tinham problemas no seu casamento, pessoas que não se encontravam sexualmente como sendo pessoas normais, pessoas que tinham qualquer tipo de desvio, pessoas que queriam sacrificar aos deuses, principalmente a deusa Diana, pessoas que queriam ter filhos. Você já deve ter lido o Velho Testamento.
As mulheres não tinham a facilidade de gestação como tem hoje. Você vai ver no Velho Testamento um monte de mulher que não dava luz. Parecia uma coisa ruim, uma praga que havia sobre toda aquela terra antiga. Então as mulheres que não davam a luz iam até o templo da deusa Diana, levavam uma oferta. Respire fundo, eu espero que ninguém se escandalize. Só que a oferta da deusa Diana não eram apenas oferendas com animais, com farinha, com dinheiro. Eram oferendas com o seu próprio corpo. Os quartos dentro do templo eram usados como uma zona de baixo meretrício. Os gregos não conheciam a palavra moral. Os gregos não eram imorais, eles eram amorais. A palavra pederastia vem dos gregos. O que era o pederasta? Era o homem mais velho que mantinha relações sexuais com o homem mais novo. Não, pastor, isso se chama homoafetividade. Não, isso se chama pederastia. Eles não eram homossexuais, não entendiam isso naquela época. Na mente dos gregos, a cultura e o conhecimento e a sabedoria era passada de homem para homem. Não se escandalize, via sexo anal. É a história quem diz isso, não sou eu. Então era cultural. O desregramento, a perversão era cultural. Era um povo rico, era um povo belo, mas era um povo pervertido. Qualquer semelhança com o mundo em que você vive hoje não é mera coincidência. O espírito que operava em Éfeso ressuscitou e começa a operar no planeta Terra, e com uma violência jamais vista do século 20 para frente. Vivemos os derradeiros dias da Igreja de Cristo na Terra. Estamos vivendo os dias em que Jesus disse: se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos seriam enganados. Vimos falando sobre isso hoje, sobre os estilos de igrejas que tem, as seitas que nasceram, seitas de pessoas que pervertem a Bíblia ou interpretam ela ao seu bel prazer. Hoje em dia se discute se é pecado ou não abortar. O Papa Francisco essa semana baixou uma encíclica dizendo e autorizando aos padres de todo mundo a perdoarem, da maneira fácil como perdoam o adultério, perdoarem as mulheres que abortarem crianças. Havia um peso no catolicismo: abortar é assassinato, e o assassinato tem um peso maior do que o adultério. Papa Francisco agora diz que não, agora pode acontecer tudo igual. Ou seja, abrindo a oportunidade para que as pessoas façam o que querem e vivam como acham melhor. Ou seja, vivemos uns dias em que tudo está virando de cabeça para baixo. O certo virou o errado e o errado virou o certo. É a história se repetindo. É a história de Éfeso, que já foi a maior. Ah, pastor, a Grécia deu para nós o mundo. Alguém se lembra do que aconteceu com a Grécia 2 anos atrás? Faliu financeiramente. As pessoas não tinham dinheiro para nada, não tinham comida, precisaram do mundo todo se voltar para a Grécia para ajudá-los. O lugar que já foi o centro cultural de riqueza do mundo, olha o que aconteceu com eles. Esse é o fim do mundo. Vai acontecer com todas as nações do mundo que caminharam pelo mesmo caminho deles. Paulo é desafiado a voltar ali, mas foi nesse lugar que ele foi apedrejado, jogado no chão. Quando ele foi ali, ele era jovem, agora ele é um homem velho. Mas ele não vai desobedecer a Deus. Ele vai à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso não é só cultural, a adoração da deusa Diana, respire fundo, era o maior centro de feitiçarias do mundo antigo. Se você ler em casa Atos 19, você vai ver Paulo dizendo assim, que enquanto ele pregava, muitos feiticeiros vinham a ele e queimavam em praça pública as suas fórmulas de encantamento e os seus livros de feitiçaria. Paulo, quando colocou os pés em Éfeso pela segunda vez, ele foi com temor e tremor. E ele não chegou como ele chegou da primeira vez, achando que era o tal, achando é só abrir a boca e pregar aqui. Não, ele começou a caminhar pela cidade. Como um estrategista militar, ele começou a esquadrinhar a cidade. Quando ele começou a perceber que a cidade era pervertida, que a cidade era uma cidade que amava a beleza física, que a cidade amava o dinheiro e amava a promiscuidade, a perversão, que a religião deles era o sexo, Paulo andava por aquelas ruas, e quando ele passava por aqueles gregos e aquelas gregas belos, mulheres e homens bonitos, quando passavam pelo baixinho, manco e caolho, eu acho que as mulheres diziam assim: se você não for fiel à deusa, ela vai te dar um homem igual esse aí, ó. Imagina as deusas, as mulheres procurando uma madeira dizendo: isola. É sério.
Porque para os gregos o que valia era a beleza exterior. Mal sabiam eles que quando Deus abriu o céu e olhava para Éfeso, eles só enxergavam uma pessoa bela naquele lugar. E não era pela aparência, mas ela pelo seu coração. Paulo mapeia a cidade de Éfeso até que chegamos em Atos 19. A Bíblia diz que ele está vindo por uma rua, e do sentido contrário vem vindo 12 homens. Quantos homens? Não ouvi? Quando Paulo se aproxima deles, eles não tinham Bíblia na mão, eles não tinham carteirinha de crente nem crachá de congresso. A Bíblia diz que Paulo, tendo olhado para eles, percebeu que eles eram crentes. Por quê, pastor? Porque o mesmo Espírito que estava neles testificou com o Espírito de Paulo que todos eram filhos de Deus. Quando Paulo para na frente deles, eu imagino Paulo se identificando. O crente tem uma identificação, né? A paz. Uns emendam paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, Shalom. Soltou a paz, a gente já sabe que é religioso. Quando Paulo solta a senha, os outros se abrem, cumprimentam ele. E o que eu acho interessante é o diálogo de Paulo com esses crentes. Respire fundo, olhe para mim. Paulo olhou para os 12 e a primeira pergunta dele para eles foi essa assim: qual é a igreja que vocês congregam? Foi essa a pergunta dele? Sim ou não? Nós lemos o texto. Não, né? Ele perguntou: qual é a sua convenção? Foi ou não? Ele não perguntou: você é da igreja do véu? Foi ou não? Você é da igreja dos 12? Você é daquela? Não. Paulo olhou para aqueles crentes e fez uma única pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Está pronto aí para ser impactado? Qual é a pergunta dele? Vocês conhecem quem? Acotovela o seu irmão e diga para ele assim: por que Paulo perguntou isso? Pergunta para o outro, do outro lado. Por que Paulo perguntou isso? Porque a pergunta do apóstolo para aqueles 12 homens que agora se declaram cristãos é essa: conhecem o Espírito Santo? Já explico. Paulo, quando entrou em Éfeso, na cidade pagana, cidade dominada pelos demônios, na cidade dominada pela promiscuidade, pela perversão, na cidade dominada pelo dinheiro e pela beleza, na grande capital, ao ver aqueles 12 crentes, ele descobriu que aquela cidade já tinha uma igreja. Sim ou não? Só que era uma igreja que não fazia diferença. Era uma igreja que estava plantada na cidade, mas a cidade continuava adorando Diana. Tinha crentes ali, mas eles continuavam usando as feitiçarias. Tinha igreja ali, mas os homens e mulheres continuavam em pecado, continuavam com a perversão, continuavam adorando Diana, continuavam adorando dinheiro, continuavam ainda filosofando. Tinha uma igreja, mas que só fazia diferença para o grupinho deles, para os 12 que ali estavam. Paulo olhou para o céu, deve ter dado uma gargalhada dizendo assim: obrigado, Senhor, porque agora eu descobri porque que o diabo manda aqui. O diabo manda aqui porque tem uma igreja que não faz nem cócegas no diabo. Tem uma igreja que, embora tenha todo o pudor da roupa, porque eles andavam como crentes, falavam como crentes, andavam como crentes, testemunhavam como crentes, falaram até fomos batizados como crentes, mas ao andarem pelas ruas andavam de cabeça baixa para os demônios. Não tinham coragem de enfrentar a cultura da cidade e nem de mostrar que os homens e mulheres adoravam a ídolos pagãos. Era uma igreja society, uma igreja que não tem aqui, né? Só tinha lá, e lá na minha cidade também tem. É aquela igreja que vale tudo, até homem dançar com homem, mulher com mulher. Era a igreja dos perfeitinhos. Aliás, não devia se chamar igreja, devia se chamar maçonaria, ou Rotary Club, ou Lions Club. Porque o Lions, o Rotary e a maçonaria são lugar de pessoas perfeitinhas, bonitinhas e riquinhas. O Senhor não procura uma igreja bonitinha, perfeitinha e riquinha. O Senhor quer uma igreja que, quando ela estabeleça o reino de Deus na terra, os demônios fiquem apavorados, os demônios fujam, os demônios se manifestem. Jesus nunca disse: no mundo sereis amados, no mundo sereis aplaudidos.
No mundo sereis bibelôs. Não, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando uma igreja começa a ser aplaudida e receber troféus, tem alguma coisa estranha acontecendo. Quando uma igreja é benquista e não é perseguida, quando em uma igreja não há manifestação de demônios, quando em uma igreja não há manifestação de dons, quando em uma igreja não há manifestação de arrependimento, não é igreja. É um teatro, ou é um cinema. Isso aqui não é uma reunião de pessoas que vieram aqui porque não tem uma coisa melhor para fazer. Não, pastor, pega leve, porque eu vim aqui para receber algo bom na minha alma, pastor. Oh, desgraça de Facebook do inferno. Vou no culto hoje porque eu estou em depressão. Vou lá para Deus falar comigo. Você quer um culto de autoajuda, bocó? Não venha ao culto. Vá numa banca de revista e compre o último livro do Dr. Laí Ribeiro. 78 razões porque mesmo sendo vesgo eu me pareço com Brad Pitt. Porque os livros de autoajuda são assim, ou não? Quer dar risadas? Não, vem à igreja. Igreja não é picadeira e eu não sou palhaço. Compra um livro da Kéfera. Quer se desestressar? Assiste o Felipe Neto. Agora, quer compromisso com Deus? Venha para cá. Agora, se vier para um compromisso com Deus, guarde os seus pés, porque esse lugar é terra santa. Eu tenho pregado esses últimos dias que nós não estamos mais na terra. Você veio para o culto, aqui é São José, né? Ou é Floripa? Floripa. Você veio para o culto em Floripa. Você entrou num endereço em Floripa, mas quando o culto começou, você deixou Floripa. Você entrou nas regiões celestiais. É a Bíblia que diz: quando uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais e testemunhas, vocês deixam a terra e entram nas regiões celestiais. Se isto aqui é uma região celestial, este lugar está saturado com a presença dos anjos. E se os anjos estão aqui, fique tranquilo. Se você não der glória a Deus, eles dão. Se você não falar aleluia, eles falam. Se você não chamar ele de santo, eles chamam. E se você não mandar glória para cima, ele também não manda glória para baixo. Quer que a sua vida seja mudada? Não sente nesses bancos como você senta numa lanchonete. Ah, pastor, pega leve, o senhor veio aqui falar de doutrina, pastor? Não, eu vim falar de uma coisa mais séria que doutrina. Vergonha na cara. O que está faltando hoje é só isso, chama-se vergonha na cara. É o crente, quando colocar o pé ali dentro, saber que ele não está em qualquer lugar, ele está na presença de Deus. Deus pode levantar os seus profetas, Deus pode atuar curando, batizando com o Espírito Santo, manifestando os dons. O diabo tem que saber que este lugar é um quartel-general e não um corpo de bombeiros. Alguém entendeu aí? Assimilou o que eu disse? Aqui não é lugar onde apagamos o fogo, aqui é lugar onde nós incendiamos a terra. Temos que incendiar a terra. Florianópolis é uma grande capital, é uma terra linda, mas é conhecido no mundo inteiro não somente como a terra das praias mais belas, mas como o ponto mais fácil de ter um sexo barato. Nossos filhos se perdem nessa cidade. Vocês sofrem muito mais do que eu, que moro no meio do mato. Lá nós temos outras potestades para enfrentar. Toda a terra banhada pelo mar, a igreja tem que ser 10 vezes mais poderosa, porque suas fronteiras são abertas. Tudo que vem de fora, de outros países, tem que entrar por esses portos. Demônios entram por esses portos. Potestades, eu não estou falando de Zé Pilintra, Zé Pilantra e Chucaveira. Não estou falando dessas brasileiras, até para botar nome em demônio é esquisito, né? É sério, lê os nomes da Bíblia: Askenaz, Baal Tabor, Hazera. Pega os nomes dos demônios do Brasil: Zé Pilintra, Maria Mulambo, Preto Velho. Olha que desgraça. É sério, até para botar nome em demônio brasileiro é ruim.
Eu não estou falando desses demôniozinhos, não. Eu estou falando de potestades. Eu estou falando de espíritos que você jamais sonhou que existem e dominam esta região. Espíritos que não saem com tanta facilidade assim. Alguns demônios, Jesus disse, só saem com jejum e oração. São potestades que são alimentadas pela perversão humana, pela adoração aos ídolos, alimentadas por sacrifícios de bebês nessas maternidades clandestinas. São demônios que se alimentam de sangue. O Senhor Deus diz que nesta noite Ele pode virar Florianópolis do avesso, mas para isso Ele precisa de homens e mulheres que não tenham medo, homens e mulheres que conheçam o significado da palavra sacrifício, homens e mulheres que não tenham medo de fazer pactos com Deus, que não tenham medo de reviver os tempos da Bíblia, que não tenham medo de fazer os votos que estão na Bíblia, homens e mulheres que não tenham medo de ter a sua vida virada do avesso. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que o diabo vai se manifestar para mim? Vai. E ele vai aparecer como? Não sei. Quem sabe de cauda comprida, dente de vampiro, e dizendo: e aí, baby? Se nós não soubermos quem é o nosso inimigo, se nós não soubermos quais são as fraquezas dele, e se nós não soubermos qual é a nossa força e a nossa autoridade, os demônios que manipulam a cidade vão começar a manipular a sua casa, vão começar pior, manipular as igrejas. Ou você acha que os demônios não entram em igrejas? Pasmem, senhoras e senhores, o diabo congrega conosco, sentado nos nossos bancos. O fogo que temos é tão rasteiro que não faz nem cócegas nele. Há um espírito maligno operando nos nossos dias dentro das igrejas evangélicas, e não há quem os enxergue. Por quê, pastor? Porque não há mais pureza, não há mais santidade. Somos bons cantores, amamos a música da igreja, é o melhor momento do culto para alguns. Amamos quando vamos dançar, quando a música é agitada, melhor ainda, porque o velho homem começa a chutar a tumba. Ah, eu pulava lá no carnaval, agora eu posso pular aqui também. Mas quando começa a pregação da palavra, vai dando uma abrição de boca. Quando vai chegar nas 9 horas, o demônio das 9 horas começa a operar, que é um inferno. Começa a olhar para o relógio, mas não vai acabar esse negócio, tem que ir para casa assistir o Big Brother. O Senhor te trouxe nessa noite para um puxão de orelha. O Senhor te trouxe nessa noite porque Ele quer fazer dessa igreja não uma igreja, mas um quartel-general. Deus te trouxe nessa noite porque Ele pode armar você até os dentes, colocar sapato de fogo nos seus pés, uma espada desembainhada na sua mão, capacete da salvação na cabeça, couraça da justiça sobre o seu corpo. Eu não estou falando do que eu ouvi falar, eu estou falando de autoridade e poder. Ou você não acredita nisso? Levante a mão direita para o céu comigo, por gentileza. Nem para levantar a mão infeliz presta. Vai, acorda, meu filho, levante a mão, agarre o ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarre a pessoa para mim. Nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não, mas chacoalhe com força, tira ela do lugar e grite para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua chamada. Deus quer sacudir Florianópolis. Os batizados com o Espírito Santo, por favor, se soltem. Eu ouço barulho de espadas acima do teto dessa igreja. Anjos e demônios estão travando uma guerra sobre o céu de Florianópolis. O diabo está desesperado porque sabe que Deus levantará um exército nesta noite, e contra este exército não vale formas de encantamento. Se você quer esta guerra, reage!
história de carochinha. Não é invenção da mente perturbada de um pregador com reações psicossomáticas do cérebro. Não! É experiência. Você não sabe o que os demônios podem fazer com uma sociedade, com uma igreja. Se uma igreja com propósitos muda uma cidade, uma igreja sem propósitos pode se tornar o antro de Satanás. Pastor, o senhor é louco? É herético isso? Sou herético? Lê a Bíblia. Tinha 7 igrejas na Ásia. Jesus disse que em uma delas tinha um trono, e assentado no trono estava o próprio Satanás. Eu preguei a vida inteira Apocalipse 3:20 para o pecador, culto ao ar livre, eu dizendo: Jesus está à porta do seu coração batendo, amigo. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, abrirdes a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A vida toda preguei para o ímpio, até um dia que Jesus puxou minha orelha e disse: para de pregar mentira. Eu não estava falando com o ímpio, eu estava falando com a minha igreja. Só que a igreja era minha, mas eu não podia entrar dentro dela. Eu estava na porta da igreja. É a Bíblia que diz: estou à porta batendo. Você já congregou numa igreja onde Jesus não está? Eu já. Eu conheci algumas pelo mundo. Eu estava pregando no Kensington, em Londres, na Inglaterra, e eu tive um culto que para mim marcou. Cheguei numa igreja linda, pastores. A acústica dela era a coisa mais perfeita que eu tinha visto no mundo. Não precisava de microfone. Em qualquer canto dela você pregava para a igreja toda. Em cima na igreja tinha placas dizendo o nome dos pregadores que pregaram ali. E lá estava Jonathan Edwards, Charles Finney, Spurgeon, John Wesley, Charles Wesley. Eu fui professor do seminário de eclesiologia e eu conhecia toda a história da igreja. Agora eu estava na igreja que eu pregava sobre o avivamento na Grã-Bretanha. Subi naquele púlpito, usei a acústica da igreja. Era um culto de domingo, chegamos bem cedinho. À direita do púlpito tinha uma placa de bronze escrito: o maior avivamento da Europa começou aqui. Eu li aquelas letras garrafais, passei os dedos, me emocionei porque eu amo história. De repente tocou um sininho, um pastor me chamou, corri para o meio do banco e sentei, porque ia começar o culto, o maior culto daquela igreja, domingo pela manhã, Santa Ceia. E aquela multidão de bancos vazios, 6 crentes no culto. Aí vem o pastor pregar, usando uma beca, parecendo uma roupa de padre, uma estola sacerdotal. O sermão dele escrito em 12 páginas. Cantou uma música fúnebre, falou alguma coisa que eu não entendi nada e começou a ler o sermão. Ele lia, parava para tossir, pigarro, e continuava lendo. Terminou, serviu a ceia, parecia um culto fúnebre. Terminou do jeito que ele entrou na igreja, ele saiu pelo fundo. Eu chamei o irmão que estava comigo e disse: o que é isso? Ele disse: é a Santa Ceia. Eu falei: mas isso é o culto de adoração pela ressurreição de Jesus? Ele me levou perto dos ingleses que ali estavam para me apresentar. Eram 3 casais. E eu perguntei para eles: pergunta para eles, cadê o avivamento daquela parede ali, daquela placa? E ele falou: não posso, os ingleses vão achar que você está debochando deles. Eu disse: tá acabando de ser frouxo, rapaz, brasileiro frouxo. Falei: vai, fala. Não vou falar. Então interpreta que eu falo. Meu inglês era pior do que é hoje na época. Aí ele falou e eu repeti. Eu perguntei para aqueles irmãos assim: cadê o avivamento daquela parede? Where are the revival of the hall? Cadê o avivamento daquela parede ali? Eu queria que você visse 6 ingleses abaixando a cabeça, envergonhados. Nunca vou esquecer o irmão Smith, escorado em uma bengala, um óculos fundo de garrafa, os olhos azuis que chegavam a doer. Ele tirou o óculos e os olhos azuis ficaram vermelhos. E ele me disse uma palavra que eu entenderia em qualquer idioma do mundo. Ele disse para mim: e acabou. Só os mais velhos sabem o que é isso. Nossos filhos e filhas não leem mais a Bíblia.
Primeira carta de Samuel, capítulo 4 e 5. Quando a arca de Deus foi roubada pelos filisteus, a mulher de Finéias, o sacerdote, estava grávida. Ela sentiu dores quando ouviu falar que o marido havia morrido. Nasceu uma criança e a parteira disse: põe um nome que adore a Deus. Ela diz: não, toda vez que alguém olhar para o meu filho vai lembrar desse dia. O nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Aquele inglês estava dizendo para mim assim: a glória de Deus foi embora daqui. Eu me tremi inteiro. Ele levantou os dois braços e começou a fazer um gesto assim. E ele me disse: lembra da pombinha? The bird. A pombinha do Espírito Santo. Ele disse: não voa mais aqui. Os nossos pais fizeram uma gaiola e prenderam o Espírito Santo. E ele começou a contar que quando criança ele dormia debaixo dos bancos daquela mesma igreja, a igreja lotada. O pai dele foi pastor ali. Diz: papai era um grande homem. A rainha da Inglaterra foi em cultos ali. E meu pai perdeu a cadeira da igreja, porque quando a rainha entrou, ele disse: tu és a rainha da Inglaterra, mas aqui dentro quem manda é o rei dos reis. Ele disse: disseram que papai estava louco. Trouxeram um pastor formado em Harvard, no Instituto Fuller, poliglota, bem politizado. Primeiro culto, o rapaz era brilhante, pregava muito bem, tinha tiradas rápidas, era inteligente. Quando Deus tomou uma irmã em profecia, ele pegou o sininho, chacoalhou e disse: psss, e disse para aquela irmã: por onde passou o Espírito de Deus, que foi até ti, sem falar comigo, que sou o anjo da igreja. E nunca mais houve profecias na igreja. A igreja ficou rica e famosa. Os tabloides vinham aqui e tiravam fotos. Os sermões dele eram colocados nos jornais de Londres. E a igreja foi se esvaziando. Porque o que mantém uma igreja não é estrutura humana, não é riqueza, não são multidões. Há um Espírito que está aqui. E esse é sensível. Quando você atravessou aquela porta, você nem percebeu, né? Ele estava ali. Quando você passou, ele deve ter apertado as mãos ansioso, olhou para o céu e disse: quem sabe é hoje. Quem sabe hoje eu consigo ela de volta. Quem sabe eu consigo ele de volta hoje. Quem sabe hoje ele vai voltar a orar como antes. Quem sabe ela vai voltar a subir o monte. Quem sabe esse casal vai voltar a transformar a casa deles num culto de adoração. Quem sabe? Por ser santo e vivermos na época da graça, ele não pode mais fazer o que fazia antigamente. Não é que ele não pode porque não tem poder. Ele tem todo o poder, mas ele não faz por causa do seu caráter. Deus deu ao homem do Novo Testamento o livre-arbítrio. O poder de escolha é seu e meu. O culto é aquilo que nós queremos que ele seja. Se queremos que o culto seja avivado, sabemos como transformá-lo. Basta todos começarem a adorar, a cantar, a se soltar. Se queremos que o culto fique fúnebre, a gente também sabe como. Basta cruzar os braços, fechar o rosto e levar uma vida como queremos. Somos nós quem movemos o mundo espiritual. E Deus fica sentado num trono te olhando. Para Deus, nesse exato momento, não tem um culto congregacional. Tenho ensinado isso também esses últimos dias. Só existe culto congregacional na mente da igreja. Só na nossa mente existe esse culto aqui, todo mundo junto. Para Deus ele é tão grande, ele é tão sábio e tão onipresente, que para ele está em uma sala fechada agora, e só tem 2 assentos na sala. Um é o trono dele, e o outro é essa cadeira que você está sentado. Como assim, pastor? É assim que eu estou dizendo. Deus, ele consegue assistir o culto particular e pessoal de cada um de nós.
Pastor, por que Deus não faz nada? Porque você também não faz nada. Pastor, por que Deus não age? Por causa do teu livre-arbítrio. A vontade dele era te encher de glória, te mudar, mas ele não pode fazer isso se você não quiser antes. Deus não pode agir, mas ele pode reagir. Não entendeu? Vou falar de novo. Deus não pode tomar a primeira atitude, mas se você tomar a primeira atitude, a segunda é dele, ele vai atrás. Ele espera que você reaja. Paulo entrou naquela cidade e encontrou uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja morna, uma igreja cujo evangelho era ralé, era raso, não havia profundidade na palavra, a comida não era feita no fogo a lenha. Oh, saudade. Tem alguém que já comeu comida de fogão a lenha? Uma carne com suã e aquele feijãozinho. Sangue de Jesus tem poder. 50 minutos para ficar pronto um arroz. Mas depois de pronto também, nem cachorro come, porque não sobra. Estamos vivendo dias em que a comida dada no púlpito é feita em forno micro-ondas. 5 minutos. Tem cheiro de comida, tem cara de comida, mas não tem gosto de comida. Você vai comer a maldita lasanha da Sadia, a borda está queimada, perto da borda está quentinho e o fundo está congelado. A desgraça não funciona. É comida, mas não tem sabor. Nossos pastores, com todo respeito aos que estão aqui, nossos pregadores, com todo respeito à ausência deles, não gastam mais tempo preparando a comida para a igreja. Trocamos o Espírito Santo pelo William Bonner, pelo Google, pela última notícia do G1. Olha, vocês viram o que está acontecendo na Rússia? Vocês viram o que aconteceu agora na favela do Rio de Janeiro? Apavoram os nossos crentes. E ainda dizem que não tem nada para pregar com um livro desse tamanho na mão. É por isso que os nossos filhos estão trocando a igreja por MMAs. Não que seja errado, eu gosto de esportes, mas é preciso ter prioridades. Deus é prioridade. A estrutura de um homem e de uma mulher cristã é assim: Deus, família, igreja. Deus acima de tudo. E quem tem Deus acima de tudo, a família vai bem, ainda que o filho esteja morto no segundo andar da casa. Se Deus está, como vai, mulher? Vai tudo bem. Por quê? Porque Deus é o controlador da minha vida. Se Deus ocupa o primeiro lugar, não tem culto ruim. O negócio está feio, gente. Eu, como pregador pentecostal, que o diga. Dia desse fui pregar numa igreja, minha denominação, Assembleia de Deus, lá em São Paulo, na rodovia em Anguera, uma igreja gigante. Eu comecei a pregar, pense numa prova. Eu parava de pregar, só escutava 2 barulhos na igreja. Pergunte qual? Os mosquitos voando e o meu pulmão. Engoli 2 mosquitos ainda para ajudar. Você ri porque não foi você, ô bocó. E pregador pentecostal é um problema. Ele está pregando, você não reage, ele tira um chicote. Aí esse é assembleiano. E começa, aí os crentes fala Deus. Eita. E comecei a bater. Daqui a pouco eu olhei lá para frente da igreja, entrou um grupinho, esses atrasildos, né? Entraram, sentaram nos bancos. Eu soltei uma palavra de efeito, aquele grupo, só o grupo ficou em pé e disse: glória a Deus. A igreja inteira fez assim. Mas eles não se intimidaram. E eu gostei daqueles 5. Soltei outra palavra e eles: glória a Deus de novo. E o povo, do terceiro glória a Deus em diante, ninguém mais olhava para trás. Começaram a ficar com vergonha. E esse negócio de glória a Deus é bom, viu? Pega. Esse trem pega. É como uma fagulha tirada, começa a pegar.
Daqui a pouco, a glória de Deus pegou e foi aquele fuzuê do Senhor, foi um reteté de Jesus. E eu não sou bobo, terminei a mensagem no auge, fiz igual o Pelé. Parei, aposentei a chuteira no auge. Plantei um hino para cantar, foi aquela glória. Terminou o culto, veio os irmãos pedir para eu autografar um livro, tirar uma foto. Veio aquele grupo, eles estavam bem atrás. Pastor, só pode assinar um livro? Eu falei, sai todo mundo, deixa vir o grupo. Honra quem tem honra. E eu, o senhor pode tirar uma foto? Eu tiro foto, assino o livro, faço o que vocês quiserem. Aí eu não sou bobo, falei assim, vocês vão estar, vocês são de onde? Falei, nós somos de uma cidadezinha aqui perto. Falei, eu vou estar pregando amanhã. Uma igrejinha que vocês têm como vir? Eu pago um ônibus. Torcida organizada, não sou bobo. Você promete que não vai escandalizar? Um deles, o líder, falou assim, pastor, vai depender do nosso padre. Eu quase tive um infarto. Eu falei, desculpa, eu não entendi direito. Pastor, vai depender do nosso padre, porque a nossa paróquia. Eu falei, fala baixinho, senão vai matar todo mundo. Vem aqui para um canto. Eu falei, como é que é? Pastor, nós somos do movimento carismático, mas não é daqueles que o senhor fala nas suas fitas não, viu? Qual? Aqueles que aprendem a falar em línguas escutando fita cassete. Essa é a geração antiga, nós somos batizados de verdade. E todos nós somos batizados escutando seus DVDs, pastor. O destronando Satanás, começaram a citar minhas mensagens de cor. Eu falei, que benção. Eu falei, vocês vieram aqui para quê? Uai, pastor, nós viemos buscar fogo, uai. Eu falei, por que vocês não ficam aqui? Ô pastor, aqui vocês já são avivados. Nós queremos levar isso para aquele outro lugar lá. Nós já não temos mais adoração a Maria, temos respeito por ela só. Nós pedimos ao nosso bispo da nossa diocese que nos batize por imersão. Não queremos mais o batismo por aspersão. E nós cremos que Jesus vai voltar, pastor. Eu estava na Expo Cristã há 5 anos atrás. Estava na minha loja. Chegou um grupo de uns 15 homens. Vieram, mas compraram de tudo que tinha: DVD, CD, fita cassete. Queriam comprar até minha sogra. Eu quase vendi. Aí eles começaram a empurrar. Fala, não fala. Saíram quase todos. Um voltou e disse, pastor, nós somos padres da Canção Nova e nós não passamos um dia sem ver as suas pregações. Você nunca viu um padre pregando na televisão igual pastor, não? Eles pregam gritando. Nós aprendemos com o senhor. Monsenhor Jonas Abib, que é o monsenhor que cuida da Canção Nova, disse que só entregaria o púlpito da Canção Nova se fosse para o senhor pregar. Aquilo me deu um nó na minha cabeça. Quer perguntar por quê? Porque eu estava pregando numa Assembleia de Deus, numa igreja pentecostal, pelo menos de nome, e não havia manifestação nenhuma. No final do culto o pastor veio dizer, pastor, o meu povo é um povo mais elitizado, viu? Não dá glória a Deus por qualquer coisa. Eu olhei para a cara dele e falei, pastor, o senhor me desculpe, eu sou da roça, sou matuto. O que é dar glória a Deus por qualquer coisa? Não, esses jargõezinhos de pregador não faz efeito na gente, não. Eu falei, pastor, com todo respeito, crente não tem que sentir nada para dar glória a Deus. Se ele souber que o nome dele está inscrito no livro da vida, que se a trombeta tocar ele é arrebatado na hora, ele já tem que dar glória a Deus toda hora, toda hora. E quer falar de intelecto? Está me chamando de burro? Se o seu povo é elitizado, eu sou o quê? Eu sou um jumento, uma anta? Aí eu falei para ele, o senhor quer dissertar sobre o quê? Antropologia, filosofia cultural? O senhor quer falar sobre o quê? Ciências? O senhor quer falar sobre energia quântica?
O senhor quer falar sobre química, física, matemática, álgebra? Sobre o que o senhor quer falar? Quer falar comigo em inglês? Speak English with me, sir. O senhor quer falar comigo em espanhol? Eu hablo espanhol, porque não me gusta muito. O que é que o senhor quer? Porque intelecto não me falta. Não é intelecto, é coração. É coração. O que falta ao nosso movimento é coração. Ficou apavorado agora? Seu almofadinha, seu crente moderninho. Não, pastor meu, eu sou universitário, pastor. E daí, bocó? Deixa eu te dizer uma coisa. Toda nomenclatura fica lá fora. Toda posição humana fica daquela porta para fora. Toda riqueza fica daquela porta para fora. Aqui dentro, todos têm que ser ovelha, ovelha, ovelha e ovelha. É assim que funciona. Poxa, eu sou deputado federal e poderia estar aqui dissertando sobre tudo que acontece em Brasília, mas eu sei qual é o meu lugar. Você só porque tem um carrinho importado e fala how are you, acha que é o dono de tudo, acha que essa igreja não está te servindo mais. Tem que ir para uma igreja onde a vacação serviço. Não é isso que está faltando. Está faltando azeite na botija, está faltando graça, está faltando glória, está faltando sentimento, está faltando lágrima nos olhos, está faltando gemidos inexprimíveis, está faltando cânticos espirituais, está faltando humildade, está faltando Deus, está faltando Espírito Santo. É isso que está faltando na sua vida. Você vai pular de igreja em igreja e nunca vai encontrar o que te falta, porque você busca na atmosfera da terra, você busca na horizontal. O que te falta vai vir da vertical. É da vertical. Alguém pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pelo amor de Deus, reage! Você não pediu para Deus falar com você? Então recebe. O que está te faltando é Deus. O que está te faltando é sensibilidade. O que está te faltando é você perceber que Ele está aqui dentro, visitando a igreja. Assim como Ele caminhava entre os castiçais em Apocalipse capítulo 1, o sacerdote está caminhando entre os seus castiçais aqui. Esse arrepio, essa vontade de chorar, não sou eu não é a minha voz, não, é Ele. É Ele que está dizendo para você: reage, me busca, bate a porta, eu abro, pede, eu te dou, recebe, porque eu estou aqui. O Senhor não quer que você saia seco por aquela porta, abrindo a boca de sono a qualquer momento. O Senhor quer que você saia daqui apavorado, assustado. O Senhor quer te visitar desta madrugada nos seus sonhos. Deus quer te dar visões. Deus quer colocar Florianópolis aos seus pés. Napoleão Bonaparte disse: me dê 100 homens de guerra e eu ganho o mundo para a França. Eu digo aqui em Florianópolis: me dê aqui 100 crentes cheios do Espírito Santo e vamos virar o Brasil de cabeça para baixo. O Senhor quer você cheio do Espírito Santo. Pastor, mas isso aí escandaliza, pastor, eu trouxe meu amigo que é advogado, pastor, eu trouxe meu amigo que é cantor. Com todo respeito a seu amigo, tenho certeza que quando sair daqui ele não vai ficar escandalizado. Ele vai te fazer uma pergunta: o que quer isto dizer? É a pergunta de Atos 2. O povo viu os crentes e alguém perguntou: o que quer isso dizer? E cumpre a você mostrar para ele na Bíblia o que aconteceu aqui, dizer para ele: está se cumprindo o que aconteceu em Atos capítulo 2, que foi profetizado 835 anos antes de Jesus nascer pelo profeta Joel,
que disse que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei sobre o meu Espírito sobre os servos e as servas, e então virá o terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue. Esta é a pregação da igreja. Reage, igreja! Reage! Reage! Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Jesus disse: se você se envergonhar de mim diante dos homens, naquele dia eu me envergonharei de você diante do meu Pai. Você pode ser para frente, só não deixe Jesus para trás. Você pode ser moderno, só não seja mundano. Intelecto não é desculpa para Deus agir. Você não amadureceu, é mentira. Você enferrujou. Admita. Admita. Ah, pastor, quando eu era menino, agia como menino. Para Deus você sempre será um menino. O problema é que você se misturou demais com os bastidores da fé. Viu o que não devia, ouviu o que não devia, não estava preparado, não estava firmado em Cristo, estava firmado em homens. Ao se firmar em homens, a sua fé estremeceu, você esmoreceu, você não acredita em mais nada que é falado aqui. Está calado por causa disso. Eu não te conheço, mas o Senhor me diz ao coração que você teve experiências. Foi a avó? Ou a sua mãe? Ou aquela irmãzinha do coque na cabeça? Que oraram por você? Aquele profeta que só tinha 2 dentes na boca? O zagueiro e o atacante? Falava tudo errado. Ou aquela profetisa, analfa de pai e beta de mãe, que disse que Deus te daria, te faria, te levaria. O Senhor te trouxe aqui para te relembrar. Ele mandou te dizer: não mudei. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. O Senhor te trouxe para despertar a sua alma. Reage. Sai deste cemitério. Salta desta tumba. Você está morrendo. Você é como um zumbi. The Walking Dead. Mortos que caminham. É isso que está acontecendo com as nossas igrejas. Mortos que caminham. Pessoas em coma. A pessoa em coma, ela não reage. Ela não é paralítica, mas as pernas não andam. Não teve derrame, mas os braços não funcionam. Não é muda, mas não sai som da boca dela. Não é cega, mas mesmo de olhos abertos nada vê. A única coisa que funciona em alguém que está em coma são os ouvidos. Reage. Sua casa está morrendo. Seus filhos estão morrendo. Seus netos se perderam. O Deus da sua infância quer se revelar para os seus filhos e para os seus netos. Mas como pode Ele fazer isso se você não se abrir, se você não buscar, se você não deixar, se você não contar? Éfeso estava morrendo. Paulo viu que tinha uma igreja e ele resolveu o problema. Quando ele perguntou: conhecem o Espírito Santo? Olha o que eles disseram: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. É a nossa geração. Você fala em línguas, interpretação de línguas, ninguém sabe o que é isso mais. Você fala em arrebatamento de sentidos, ninguém sabe o que é isso mais. Você fala em danças espirituais, ninguém sabe o que é isso mais.
Vamos precisar resgatar nos escritos antigos o movimento pentecostal. Dia desse eu pregava na igreja mãe das Assembleias de Deus em Belém do Pará. Uma das festas do centenário para frente. E eu estava olhando aquela linda igreja. O pentecostalismo na América nasceu ali, com dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. À tarde eu estava orando no hotel, o senhor disse: vá à livraria da igreja e compre um livro. O senhor me deu o nome do livro. Cheguei lá, procurei, tinha Diário de um Pioneiro, escrito por Daniel Berg. Eu abri a página 75, entre a 75 e a 80 do livro. O senhor disse: você vai ler no culto. Começou o culto, a igreja, 10 mil pessoas sentadas, são 3 pavimentos de igreja. Chamei a atenção da igreja, Deus parabéns, abri o livro e disse: quero ler aqui algo escrito pelo fundador dessa igreja. E Daniel Berg dizia assim: estava eu orando na igreja, quando vi um homem, e Deus disse: estenda a mão sobre ele. Ele disse: ao estender a mão sobre ele, o homem flutuou no ar. Quando eu retirei a mão, diz o escritor, o homem se assentou. Eu estendi a mão de novo e o homem foi erguido bem alto no ar. Quando eu li aquilo, caiu um silêncio na igreja. Eu disse: vocês estão apavorados com levitação? Peguei o livro e disse: aqui ó, CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tem um crivo lá, para não passar heresia. Não puderam barrar isso. Por quê? Porque Deus dava sinais na igreja. Eu disse: Daniel Berg ressuscitasse hoje e entrasse nessa igreja, ele choraria muito, porque desapareceram os sinais. Os sinais só desaparecem quando o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo está entre nós, mas está triste. Está triste, choroso, solitário. Não há um amigo, não há uma amiga, não há um homem, uma mulher que diga assim: vou deixar o meu dia hoje para ficar no quarto trancado contigo. Quando criança me ensinaram a buscar Deus assim. Quantas coisas de louco eu fiz. Puxava uma cadeira no pé da minha cama, sentava no pé da cama e dizia: Senhor, senta aqui nessa cadeira, vamos bater um papo. E levava altos papos com aquela cadeira. Minha família não era crente, minha mãe queria me internar, dizendo: esse menino está louco. Mas me falaram que Deus ouvia, e eu acreditei. E eu falei para ele: eu quero conhecer o mundo. Eu, criado na Vila Tatu, pobre de marré, conhecer o mundo. Eu falei com aquela cadeira que eu queria. Hoje me dá angústia quando eu recebo convites. Já foram 500 convites por dia. Hoje ainda tem uns 1000 por semana. No mundo inteiro, 80 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil onde eu preguei pessoalmente. Não aguento mais agenda, cansei. Não aguento mais avião. Eu, menino do meio da roça, moro na mesma cidade ainda, você acredita nisso? Todo mundo passa perto da minha casa e diz assim: aí mora um homem que Deus fez alguma coisa com ele. O que é que me diferenciava dos meus amigos? Eu acreditava. E você acredita ainda? Seja sincero, acredita? Então busque. Um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo de uma cidade inteira, sim ou não? Nem todo mundo gritou, então deve ser alguém que não acredita, então vou diminuir. Um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo de um bairro, pelo menos, sim ou não? Está melhorando. Um homem cheio do Espírito Santo pode mudar o rumo da rua onde ele mora, sim ou não? Então levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão, diga: vai doer só um pouquinho. Está pronto? Se é verdade o que você disse, por que você não consegue mudar nem a sua vida? Você não consegue mudar nem a sua vida.
Ou é mentira, ou um homem cheio do Espírito Santo não pode nada, ou a concepção do que você tem, que é o Espírito Santo, destoa da verdade. Ou ele não está em você, ou você o entristeceu demais. E se você o entristeceu, eu estou aqui como sacerdote para te religar a ele. E se ele está falando isso, é a maneira dele desabafar com você, dizendo assim: eu relevo tudo, mas eu te quero de volta. Vai acontecer um avivamento em Floripa. E começa hoje aqui no 100. Começa através da sua vida. Pastor, mas eu não acredito em mim. Mas ele acreditou em você, ponto final. Quem viver verá. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. E um dia nós vamos voltar a falar. E você vai estar com um sorriso Elma Chips nos lábios, né? Colgate. Vai dizer: era verdade, pastor, não é que Deus me levantou mesmo? Deus vai plantar asas nas suas costas. Deus vai fazer o seu nome chegar em lugares que você nunca antes imaginou. O Senhor prometeu te colocar no topo. É lá que você vai parar. Mas se você acredita nisso, se prepare e guerreie e busque. Não deixe os demônios brincarem mais com a sua vida, nem com a sua família, nem com o seu bairro, nem com a sua cidade, nem com o seu estado, nem com esse país. Eu encerro dizendo que as pregações que faço surtem efeito, porque não são coisas memorizadas. Eu prego o que eu vivo. Eu entrei dentro de Brasília e virei Brasília de cabeça para baixo. Eu virei o Brasil de cabeça para baixo. Não, eu virei foi o mundo de cabeça para baixo. Eu fui matéria em mais de 80 países do mundo. Na Europa foram mais de 60. Eu virei herói no Oriente Médio. Virei um terrorista na América do Norte. O homem do conservadorismo. Quem imaginou há 3 anos atrás o mundo inteiro escambando para a esquerda, o mundo inteiro libertando tudo, liberando tudo? 3 anos depois, olha a reviravolta. Olha os Estados Unidos, Donald Trump. Olha o Brasil, Michel Temer. Olha a Argentina, Macri. Há 3 anos atrás, o comunismo dominou o mundo. Aí Deus leva um profeta para dentro de Brasília e põe o profeta no olho do furacão. Só que o profeta é político e Deus não se mete nessa história. O povo começa a bater no político. Enquanto está batendo no político, Deus deixa. Aí quando eles perdem o senso do que é bom senso, param de bater no profeta, no político, começa a bater no profeta. Aí começa a bater nas igrejas do profeta. Aí começa a mandar os meninos dando beijo na boca nos cultos. Aí faz os juízes do Supremo Tribunal Federal e as pessoas dizem assim: isso aí está errado, o cristianismo é uma aberração antiga. Aí Deus diz: calma aí. Enquanto tocava no político eu não podia fazer nada, mas agora tocaram no meu profeta, tocaram na minha noiva. Deus é mestre em criar leis para que a lei dele seja cumprida. Deus só pode interferir quando o assunto é espiritual. Aí Deus encontrou uma brecha. A igreja do Brasil começou a orar. As igrejas se uniram. Foi a única vez na história do Brasil que todas as igrejas de todos os credos se uniram em oração por uma única pessoa. Já caiu a sua ficha sobre isso ou não? Eu recebi oração de assembleiano, batista, universal. Eu recebi ligações do Vaticano. Padres, estamos fazendo novena por ti. Do Vaticano. Budistas, estamos aqui entrando em êxtase com o mundo espiritual por você. Macumbeiros foram no meu gabinete, nós estamos batendo tambor para te ajudar. Ai meu Deus! Deus quando quer faz, porque Ele é dono do céu e é dono da terra. Escute,
Eu comecei a sofrer em março de 2013. Fiquei na televisão e nos jornais, março, abril e maio, 3 meses, não tinha mais o que falar de mim. Falaram de tudo, da minha mãe, do meu pai, do meu cachorrinho, falaram de tudo. Pegaram as pregações minhas de 20 anos atrás e ressuscitaram. Os jornalistas do Brasil começaram a me ouvir pregar. O que teve de gente que converteu, o que teve de famílias que foram transformadas. Eu tenho 1 milhão de testemunhos de gente que a vida mudou. Ativistas que foram nos cultos para lutar contra mim, no fim do culto voltaram, aceitaram Jesus. Deus fez uma obra. Em maio, 29 de maio, terminou as matérias contra mim. 3 de junho começam as manifestações em São Paulo, pelos 10 centavos. Quem lembra? O que tem a ver os 10 centavos? Daqui a pouco era só 10 centavos. Olha o que virou com o Brasil. Impeachment na presidente que tinha 75% de aprovação em 2013. Petistas não podem andar na rua. Tudo que fizeram comigo, eles sofreram. Eu apanhei em avião, eles também. Eu apanhei na rua, eles também. Tudo que fizeram comigo, com eles foi potencializado. Olha o que Deus fez. Aí o Brasil é exemplo. A Argentina tem uma reviravolta, cai o cristianismo e se levanta Macri, que é um homem de direita, é um homem religioso. Eu conheci, esteve no meu gabinete, pediu oração. Aí de repente vem Donald Trump. E postei um vídeo dele essa semana, os pastores orando por ele com imposição de mão. Ele é presbiteriano por natureza, não é muito crente, mas na hora que não tem profeta, Deus usa jumenta mesmo. Sim ou não? Deus usa um homem para virar uma nação. E sabe o que é mais bonito? Pergunte o quê? Paulo, eu e você somos iguais. O que Deus fez na vida do Nanico Paulo, na minha vida, vai fazer na sua essa noite. Você só tem que verificar se ele ainda está dentro de você. Está aí dentro ainda? Eu nem falei quem? Quem? Espírito Santo, Deus. Ele mora dentro de você? Então rapidamente escolhe uma pessoa e olhe cara a cara com ela. Vê se você vê Deus dentro dessa pessoa. Tem alguns aí que parece que o Deus que está dentro dele deve ser Baal, Astarote, Marduk. Porque para ter uma cara feia dessa, tá o culto inteiro me olhando com essa cara feia. Segura aí, parece que foi batizado num pote de vinagre. Fica o culto inteiro com esse olho seco. Segura, olho de sapo que morreu no dia de enchente. Essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso aqui não é missa. Isso aqui é um culto de adoração, de guerra. Onde estão os guerreiros? Então reage. Eu termino dizendo que Paulo, depois que arrumou esses 12, encontrou uma estratégia de guerra. E a primeira coisa que ele fez foi expor o inimigo e mostrar que o diabo tem poder, mas que o Deus dele tinha todo o poder. Por que você acha que os feiticeiros trouxeram os jornais, os escritos e os livros e as fórmulas de encantamento aos pés de Paulo? Porque Paulo botou o pé no lugar, a feitiçaria parou de funcionar. Não entendeu? Vou falar de novo. Paulo chegou, acabou. Foi um recado para todo o inferno ouvir. O homem do fogo chegou, acabou. Eu profetizo a falência do império das trevas em Floripa. Não vai sobrar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua, Preto Velho. Não vai sobrar demônio nem para fazer mandinga. Eu profetizo que onde a planta do seu pé pisar, o Espírito do Senhor pisará junto. Onde a tua mão tocar, o Senhor vai abençoar. Meninos e meninas que me ouvem, assim diz o Senhor: quando entrares na faculdade, na escola, no colégio ou na universidade, a minha presença entrará contigo. Não se assuste se você passar pelo corredor da escola e meninos começarem a cair endemoniados. Que a sua sombra levante paralíticos.
Que a sua voz seja o incômodo no inferno. Que da sua mão saia a cura divina. Que quando você orar haja batismo com o Espírito Santo. Que haja um reavivamento espiritual aqui no estado. Recebe esta graça. Paulo fica em Éfeso 3 anos e meio, e a igreja de Éfeso atinge o número de 200.000 crentes. A igreja de Pedro, que tinha vendido tudo, lembra que eu falei? Só não fechou porque a igreja de Éfeso começou a mandar sustento, porque Jesus não voltou, e a igreja faliu, porque os crentes venderam tudo, casa, tudo que tinham. Foi a igreja de Éfeso que sustentou. Éfeso se tornou uma igreja tão poderosa que pastoreou ela Timóteo, o mais nobre dos filhos do apóstolo Paulo. É para Timóteo que Paulo faz o meia-culpa pelo único pecado que ele cometeu explícito na Bíblia. Paulo, quando estava pregando, tinha do lado dele um menino chamado João Marcos. Qual o nome? Começaram a perseguir Paulo, jogar pedra em Paulo. Quando Paulo falou: Marcos, cadê Marcos? Perna para quem tem. Era menino, saiu correndo, e Paulo disse: não quero mais João Marcos comigo, porque ele não presta, é um covarde. Paulo, quando está preso em Roma, antes de morrer, mandou uma carta para Timóteo e disse: Timóteo, você que pastoreia Éfeso, traz para mim as roupas que eu deixei aí, a minha capa que eu deixei em Troas, e manda comigo trazer a capa João Marcos, porque hoje eu vejo como ele é importante para o reino. Depois de Timóteo, quem pastoreia a igreja? João. João é preso, vai para Patmos, escreve o Apocalipse e volta para pastorear Éfeso. É a única igreja para quem Jesus diz assim: a única coisa que eu tenho contra ti é que deixastes o teu primeiro amor, mas o resto você tem sido fiel. Tens pouca força, mas não negastes o meu nome. E eu quero que volte para ti o meu poder, a minha glória, a minha graça. Incline a sua cabeça. Ah, Deus de Paulo, Deus das histórias da Bíblia, como eu te amo. Eu sou testemunha que o Senhor é capaz de levantar um homem e uma mulher em qualquer lugar do mundo. Basta que eles tenham vontade e desejo. Estou nesta linda igreja nesta noite. A igreja orou, se preparou, se esforçaram muito para que ele viesse aqui. Transforma esta igreja, Pai, no endereço do avivamento em Florianópolis. Dá uma experiência nova para cada um dos homens e mulheres que aqui estão, e que eles possam produzir por 1000 homens cada um deles. Que cada homem e mulher desta noite saiam daqui cheios do Espírito Santo, que não tenham medo, que não tenham vergonha da sua palavra, que os sinais, prodígios e maravilhas sigam eles, que onde a mão deles tocar, o Senhor cure, que o Senhor traga um avivamento e um quebrantamento ao coração dos homens e mulheres de Florianópolis. Tu és o Deus do passado. Espírito de Deus, tu estás aqui. Se move, amigo. Se move nesse lugar. Visita os teus filhos. A igreja está aberta. Traz um renovo. Traz um renovo. De olhos fechados, fique em pé. Fique de pé. Eu queria aquela banda toda aqui. A banda toda. A banda que cantou aqui antes de vir. A banda da igreja. Isso. Feche os olhos, feche os olhos. Vamos ter um momento de adoração. Um momento para você ter comunhão com o Espírito Santo. Feche os olhos. Ah, meu Deus, aproveite.
Amém? Feche os olhos e diga: Jesus, muda minha vida de verdade. Agora abra os olhos, olhe para o irmão que está do seu lado. Se o olho dele não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dele, por favor. Diga: você entendeu? Diga: você pode mudar a sua casa, o seu bairro, sua cidade e o seu país. Aliás, eu acredito que aqui tem pessoas que podem mudar o mundo inteiro. Eu vou pedir que você feche os olhos por um minuto. Tem um grupo de pessoas que vieram aqui nessa noite, que não podem sair do jeito que entraram. São pessoas muito queridas, que há muito tempo não frequentam igreja nenhuma, já não acreditam mais em igrejas, estão machucados, estão magoados, foram expulsos, excomungados, excluídos dos seus ministérios, porque caíram, porque erraram, porque escorregaram, porque foram caluniados. E a igreja religiosa, antiga, não entende nada de graça, nem de amor, nem de perdão. Num belo culto, pegaram o seu nome e te excluíram publicamente. Esqueceram de Mateus 16, né? Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Toda vez que um crente é excluído de um ministério, o nome dele é riscado do livro da vida. Porque a igreja tem esse poder, tem essa lei, ela sanciona a lei. Se ligar na terra é ligado no céu, se desligar na terra é desligado no céu. E você veio aqui atraído pela propaganda, porque o seu amigo convidou, a sua família convidou. Você disse a si mesmo que não ficaria até o fim, mas no meio do culto Jesus começou a falar com você, e você disse: se Deus me ama, Ele vai falar comigo de verdade. A igreja vai inclinar a cabeça, e eu queria saber se você tem coragem de devolver para Deus o que é dele. O que, pastor? A sua vida, a sua história. O que o senhor quer de mim, pastor? Eu quero que você volte para Jesus hoje. Se você tiver coragem de voltar, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui perto de mim, e eu vou orar por você, e tudo que foi roubado vai ser devolvido. E quem não acredita em você vai ter que engolir, porque daqui uns dias você vai ser pastor, a senhorita vai ser uma grande mulher de Deus. Quem viver verá. Então, se você tiver coragem de voltar, vem aqui perto de mim. Para Jesus não importa o que você fez, não importa nem por onde você andou. Isso. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Senhor, nós te damos de presente nesta noite essas vidas que estão ajoelhadas na frente do altar. Se fosse só uma pessoa, o céu já estaria em festa, porque a Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que o mundo todo perdido. Mas nós temos aqui, Senhor, mais de uma dezena de pessoas, homens e mulheres que estão chorando, arrependidos, pedindo misericórdia, pedindo a sua graça, a sua glória. Se a trombeta tocasse há 5 minutos atrás, eles não poderiam ir para o céu conosco. Mas se a trombeta tocar agora, eles sobem primeiro do que nós, porque eles estão ficando mais alvos do que a neve, porque o sangue de Jesus Cristo purifica o homem de todos os seus pecados. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, quebra as maldições herdadas e adquiridas, manda para o limbo do inferno todos os demônios que os acusavam. Dos pecados, diz a tua palavra, que o Senhor não se lembrará mais. Então que quando se levantarem, se levantem nascidos de novo, e quem viver verá, para ver o que o Senhor vai fazer na vida dele e dela depois desta noite. O céu os recebe em aplausos, Pai, e nós recebemos eles te glorificando.
em nome de Jesus. E a igreja diz: fiquem de pé. Não desiste de Alguém abrace eles. Ele se importa. O pessoal da igreja dê um abraço neles. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi uma voz tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, não abandona, não te esquece. Amém? A igreja está feliz? Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus? E vocês que vieram à frente estão recebendo um abraço da igreja. Pena que só tem uma irmã tentando pegar o endereço, não dá conta, né? Já teve gente, tá? Já pegaram, mas não tem ninguém com caneta na mão, tá todo mundo dormindo. Dormindo não, estão orando, estão cheios do Espírito Santo. Já voltou um monte de gente para os bancos. Faz o seguinte, vocês estão com esse papel na mão, só ficar lá na porta. Vocês conhecem cada um deles que veio à frente. Não deixa ninguém sair. Agarra eles, paga uma picanha para eles hoje, com Coca-Cola. O pastor está dizendo que teve mais de 30 pessoas que voltaram para Jesus aqui hoje. A igreja está feliz ou não? Então vamos tomar o nosso assento por uns minutos, dando glória a Deus, é claro. E eu tenho uma proposta para vocês. Que tal a gente fazer uma vigília essa noite? Quem encara uma vigília comigo aqui? Deixa eu ver. Tudo falso. Começa a vigília, quando eu levanto só vai estar eu na igreja, olhe lá ainda. Pensando bem, eu acho que eu vou passar a noite no monte hoje. No monte de coberta, daqui a pouco. Valeu a pena? Posso voltar outro dia aqui? Fofa, fofa, fofa.